janeiro, o senhor gravou um vídeo sobre o Pix, que teve uma repercussão gigantesca e obrigou o governo a recuar na mudança da fiscalização sobre movimentações financeiras. Na época, o governo admitiu que perdeu a disputa de narrativa e iniciou uma mudança na sua forma de comunicação. Como que o senhor avalia esse movimento do governo? Olha, graças à movimentação na internet das pessoas, a gente conseguiu fazer com que o governo recuasse. Depois disso, houve-se uma guerra de narrativas, mas por parte deles, porque não se ganha narrativa com uma outra mentira, né? Na verdade, o que combate a mentira é a verdade. É por isso que eu acredito que o meu vídeo fez tanto sucesso. Afinal de contas, demonstrou uma insatisfação generalizada das pessoas com um Estado grande que gasta de forma irresponsável o dinheiro das pessoas e as pessoas não sentem a retribuição disso. Porque no vídeo eu não falo somente do Pix. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. E a comunicação, acredito que deu certo, e o governo recuou, e é uma prova disso. Fico muito feliz de ter ajudado milhões de brasileiros, mesmo não gostando de mim, não precisa gostar de mim, mesmo sendo de direita, de esquerda, de centro, foi algo que beneficiou todos, principalmente os informais e as pessoas mais pobres. Como foi o processo de elaboração do vídeo? Onde é que foi gravado o vídeo? Como foram pensados os elementos? Olha, se você bater uma análise rápida de 5 minutos no meu Instagram, você vai ver que eu já fiz vários vídeos no mesmo modelo, escrevi o roteiro no meu bloco de notas, gravei no mesmo local onde eu gravo, que é perto da minha casa, e lancei o vídeo. Enfim, eu não esperava toda essa repercussão, mas anteriormente já tinha um trabalho meu na rede social, com vídeos de 60 milhões de visualizações, 30 milhões de visualizações. Enfim, a minha rede social, realmente eu criei ela para poder ter um alcance, porque afinal de contas é uma das armas e defesas que eu tenho. O local é um estúdio perto da sua casa? Do lado da minha casa, o estúdio que eu sempre gravo. É o estúdio seu ali que é usado só Não, pra não isso? meu, é de um amigo e a gente aluga e muitas vezes é até de graça, obrigado aí. E houve conversa com algum marqueteiro, com o Duda Lima ou outro marqueteiro? Zero, nenhum. Não, nada. Eu inclusive, fiz um desafio ao Haddad, falei, Haddad, vocês estão me acusando aí que Elon Musk, Trump, né, um marqueteiro aí do PL me ajudou, se você conseguir provar isso, eu te dou 1 milhão no Pix. Mas o senhor tem dito que não tem tido ajuda para esse vídeo específico, mas para a sua comunicação em geral nas redes, para esse formato de vídeo que o senhor tem feito, o senhor conversa com alguns marqueteiros, alguma coisa Zero, assim? eu nunca, assim, todos os vídeos que eu faço, eu realmente escrevo eu mesmo o roteiro, todos os meus vídeos que eu faço com aquele estilo de imagens passando atrás, assim, de mim, sou eu todos que faço, inclusive o roteiro, e edito todos eles. E o senhor põe no teleprompter ou o senhor lê Alguns de eu memória? coloco teleprompter, outros eu vou fazendo de cabeça mesmo. Assim, tem muito tempo que eu já, digamos assim, estou num meio político, então eu tenho muito database. E a questão do editor e o marqueteiro é ruim porque não fica a sua identidade, muitas das vezes. Então, por exemplo, o editor, se eu não gostei de algo, até eu mandar para ele voltar esse arquivo para mim, eu vou perder muito tempo. E hoje, para mim, o tempo é importantíssimo, principalmente no âmbito digital. A deputada Érica Hilton, do PSOL, ela fez um vídeo rebatendo o seu vídeo e também teve um amplo alcance, uma repercussão, e a esquerda considerou que foi um case de sucesso. Você acha que ela é um exemplo do que a esquerda pode fazer para polarizar nas redes sociais? Vai no mercado aqui de Brasília, fala Érica Hilton, depois fala Nicolas. Vamos ver quem de fato vai ser conhecido. Aquilo dali basicamente foi uma tentativa, assim, desculpa a palavra, mas patética, de querer fazer algo que é natural. Existem coisas que são naturais e elas explodem de forma natural. Aí você não consegue replicar, porque precisa de vários contextos. A minha rede social já é uma rede social forte, né? Depois disso, inclusive, eu passei o presidente Lula na quantidade de seguidores no Instagram. O meu engajamento também é muito forte. Então, uniu com a pauta que estava extremamente quente e o vídeo que eu acredito que tenha sido uma boa comunicação. No caso da Érica Hilton, foi basicamente assim, tentar imitar algo que não é possível imitar. Porque, de fato, foi um vídeo único. Eu mesmo, se eu posso fazer um vídeo no mesmo formato, talvez, assim, dedicar mais tempo no roteiro, que talvez eu não consiga. E posso falar, muito dificilmente vou conseguir fazer um vídeo daquele. Então, tentar replicar, de fato, e, inclusive, eu defendi as pessoas, né? Ela defendeu o governo. Acho que isso que foi a grande diferença entre nós dois.
Por que o senhor acha que o governo e a esquerda, em geral, não consegue fazer esse embate de igual para igual nas redes sociais? Onde que eles erram? Onde que eles... O que está faltando ali? Olha, eu acho que falta identidade com o público. Eu acho que falta você ser genuíno. Muitos dos deputados de esquerda, enfim, até o próprio governo, eles têm toda uma estrutura de marketing, de equipes que, obviamente, tem que ter. Um presidente não consegue ficar ele mesmo gravando os vídeos, editando os vídeos. Por um outro lado, você perde a sua identidade e a comunicação com as pessoas. Então, assim, quando você pega agora, por exemplo, né, o marqueteiro do Lula, quando ele quer contrapor um boné do Trump, fazendo um boné, o Brasil é dos brasileiros, com a mesma identidade visual do Trump, isso para mim, assim, está desconexo da realidade. Mais uma vez, o Trump só foi um sucesso por conta daquele boné, porque é o Trump. O Lula não é o Trump. E nem o Sidônio é ninguém comparado à marketing lá dos Estados Unidos. Os caras são literalmente experts nisso. Então, assim, o que falta, eu acredito, é entender como que a internet de fato funciona. Eu não vou ficar aqui também falando aqui como que tem que fazer. E nem sou nenhum guru de internet, nunca fiz nenhum curso a respeito disso, nunca fiz enfim, palestras de dia sobre isso, nunca li um livro a respeito de marketing digital, nem nada disso. Eu simplesmente fui aprendendo. O Twitter é de uma forma, geralmente eu costumo dizer que é o esgotolândia, assim, na internet. Lá não é playground, não é pra você ficar postando foto, olha, que bonito meu cachorro que eu comprei. Não, o pessoal vai deitar o cabelo no seu cachorro. O Instagram, sim, já é algo mais pessoal. O YouTube já são vídeos mais longos e assim por diante. Cada rede social tem a sua identidade. Eu acredito que, assim como na política o PT está distante da realidade das pessoas, assim também seria com o marketing. Mas o senhor acha que a esquerda vai crescer nisso, da ligação, do uso das redes sociais ou não? É o seguinte, eles precisam, né? Se eles querem de fato ter, digamos assim, uma maior quantidade de narrativas para poder emplacar as coisas, eles vão precisar aprender como fazer isso. Mas, mais uma vez, não adianta você mudar a embalagem se o conteúdo é o mesmo. Assim, você pode pegar, não falando que o refri é ruim, tá? Mas você pode pegar um Taí e colocar o rótulo da Coca-Cola. Quem beber não vai gostar. Então, para mim, o problema não está somente na embalagem, está no conteúdo. Você olha as pessoas, por exemplo, poxa, o Boulos gastou 89 milhões de reais na sua campanha. Eu não sei nem quantos que foi de marketing. Dá uma levantada aí, porque eu acho que foi belos milhões de reais do seu dinheiro. Eu nunca gastei um centavo de dinheiro público em nenhuma campanha minha. Ou seja, o que falta é as pessoas compreenderem o seguinte, poxa, vamos lá, vale a pena eu contratar um marqueteiro para poder me transformar em algo? Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. E eu entendo o seguinte, não condeno quem usa, tá certo? Foi algo pessoal meu que eu fiz lá atrás, e para não quebrar minha palavra, eu não vou quebrar minha promessa. Você não vai usar nunca? Aí que tá, eu não vou, eu pretendo não usar, até mesmo porque, por exemplo, se você vem para um cargo da executiva, fica muito difícil você, digamos, você economizar cartucho, sendo que o outro lado tá com fuzil, bazuca, tá usando todas as munições possíveis, e aí você fica economizando para tentar, enfim, tentar trazer uma certa virtude em cima disso. Por isso que eu não condeno quem utiliza, porque nem a realidade de todos, parlamentares e candidatos, é a mesma que a minha. Como eu te disse, eu nunca gastei um centavo de dinheiro público com marketing ou com, enfim, com algo desse sentido. Mas eu por ter minha rede social. Mas eu sei que muitas pessoas, obviamente, precisam disso e não condeno isso. Eu só acho que um dia eu espero que um momento ideal a gente não tenha mais nenhum tipo de dinheiro público em campanha para poder prometer saúde, educação e segurança, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo direcionado para saúde, educação e segurança. Agora a gente está falando muito de comunicação nas redes sociais. E há uma crítica de que a Câmara, o Congresso em geral, está se tornando um congresso de influencers, né? A bancada do TikTok, e está se perdendo um pouco da discussão política pura, né? Como se os congressistas estivessem preocupados só em produzir conteúdo para as suas próprias redes. Como é que o senhor avalia essa crítica e, de fato, todo político agora vai ter que ser influencer, de certa forma? Eu acho que o pessoal que eu falei está com saudade, né? De quando o pessoal só tinha mídia tradicional para se informar, né? Só tinha Globo.
quando o pessoal, né, a harmonia entre os poderes reinava aqui em Brasília, né, quando não tinha TikTok, mas tinha mensalão, mas tinha dinheiro na cueca, mas tinha estatal dando prejuízo. Então, assim, de fato, esse pessoal está com muita saudade do Brasil anteriormente, porque eles falavam algo, para eles descobrirem isso era impossível. Por quê? Porque toda a mídia era comprada por eles, era simplesmente um jornal e saía no outro dia, ou seja, dava para você colocar da forma como você quisesse, criar a narrativa que você quisesse. Hoje não. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa, né? Enquanto isso, você tem parlamentares que não é que são influencers no sentido de que é como se fosse uma pessoa que está lá divulgando o tigrinho, não. Nós somos, de fato, influenciadores. E quem não é? E o que eu sinto é, qual o deputado que não utiliza a rede social hoje? Então, o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos discuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Ora, isso aí, para mim, é a conversa de quem está com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. Deputado, o senhor é crítico da estratégia de alianças da direita com partidos de centro visando o resultado na eleição de 2026. Na eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado, o seu partido, o PL, se aliou ao Mota, inclusive sob orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a direita ganha se aliando com o Centrão? Olha, eu não sou contrário à composição com o centro, até mesmo porque não vou fazer uma propaganda de um puritanismo político que é impossível você atingir. Nós temos uma matéria-prima que não fui eu que escolhi, os deputados que estão lá e nem os senadores. Então, a matéria-prima quem escolhe é a sociedade. Então, você tem que trabalhar com ela. Vamos lá. Existem diversas proporções de acordos, né? Eu jamais vou fazer um acordo. Por exemplo, olha, eu vou votar aqui a favor de tal matéria de você, e aí eu quero dois ministérios, sendo que essa matéria, por exemplo, é para poder aprovar o aborto. Eu jamais irei fazer isso, porque diz respeito a princípios, e princípios são como raízes, não são galhos, são raízes. Se eu tirar a raiz, acabou toda a minha árvore. Portanto, eu acho que há proporcionalidade. Nesse caso, por exemplo, da Câmara, como eu disse, eu não sei a totalidade do acordo que foi feito entre ambas as partes, né? Mas o que a gente almeja é que a prioridade hoje no Brasil é uma pacificação que vem, obviamente, da anistia dos presos do dia 8. E eu espero que isso esteja, sim, no bolo da negociação. Acredito que eu não posso ser o cara que está dentro do avião e torce para o piloto errar. Eu torço para o Hugo Mota fazer um bom mandato, eu torço para que ele coloque as pautas prioritárias da Câmara. Hoje mesmo já teve mudanças no sentido da temporalidade da pauta, isso vai ajudar inclusive muito a própria mídia, né, para não ficar lá na hora, pegar o relatório, enfim, deixar o Brasil sem previsibilidade. Então eu acredito que eu sou um torcedor para que o Brasil dê certo. Então nesse âmbito de até onde vai o acordo, vai até onde eu acredito que isso tem que ser benéfico para a direita como um todo. E eu acredito que nesse momento agora, mais uma vez, acreditar, né, na palavra do presidente Bolsonaro, juntamente com o partido que tomou essa decisão, e eu faço parte de um partido, né, e aquilo, né, muitas vezes eu sinto que as pessoas querem uma aprovação independente de qualquer escolha, e eu sei que toda escolha demanda uma perca, demanda você perder algo. Então, se eu, por exemplo, votasse no Marcel Van Hatten, por uma boa parte eu seria um traidor. Se eu voto no Bolsonaro, dizendo que eu confiei no presidente Bolsonaro, fala que, enfim, eu sou um aproveitador. Então, basicamente se torna que não é o que se fala, é quem fala. Independente do que você vai falar, vão ter as pessoas que vão criticar. Mas eu tô, poxa, mais do que calejado com isso. Eu vim de escolas que, infelizmente, tem uma doutrinação muito grande para o lado da esquerda. Na minha faculdade, que eu formei em Direito 5 anos, também muito forte a movimentação para a esquerda que tem nos alunos. Então eu já encarei, pode ter certeza, aí meu couro está grosso para poder aguentar aí essas críticas, que no fim das contas eu faço igual o Churchill, né? Se você parar para tacar pedra em cada cachorro que late, você nunca vai chegar no seu destino.
E a gente está falando agora da nova composição do Congresso. Como é que o senhor avalia a presidência do deputado Hugo Mota e a presidência do senador Davi Alcolumbre, que, embora seja no Senado, né, está ali também compondo? Sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a figura do centro no Brasil está descredibilizada no sentido de confiança, né? Então, o próprio Davi Alcolumbre, lá atrás, né, no sentido de algumas pautas que eram caras para o Bolsonaro, caras para a direita, não foram colocadas, enfim, para frente. Temos... na época, por exemplo, na época recente agora, perdão, teve a questão, por exemplo, do PL da censura, né? Que ambos, tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, foram a favor do PL da censura. E isso eu acredito que é um ponto que mexe com o nosso lado. Afinal de contas, a gente sabe que quando o Estado quer, entre aspas, regulamentar, ele quer de fato suprimir a liberdade somente de uma pessoa. Basta levantar aí quais deputados já tiveram suas contas derrubadas, eu fui um deles, e quais deputados de esquerda já tiveram suas contas derrubadas. Você não vai achar nenhum. Então eu vejo que primeiro é isso, não dá para se colocar que são candidatos dos sonhos, mas eu acredito que teve ganhos para a direita no sentido, por exemplo, das comissões, né? Muito embora eu vejo que há prioridades, assim, top 1, que pode ter certeza que eu vou cobrar incansavelmente para que passem, que para mim são de fato as prioridades, como por exemplo a anistia. Mas o espaço, obviamente, em comissões é muito importante. Deixar claro que eu fui presidente da Comissão de Educação, mas não fiz parte de nenhum acordo para isso, do tipo, olha, vou votar no Lira e me dar a comissão. Não fiz absolutamente nada disso. Foi me oferecido esse cargo, inclusive no mesmo dia que minha filha nasceu, estava conturbado. O líder me ligou e eu falei, olha, me dá um dia, pelo menos para eu pensar e orar. Ok, no outro dia respondi, aceito. Então é muito difícil. Vai fazer um ano agora. No próximo mês ela faz um ano. Hoje é dia 4, mês que vem ela faz um ano. Então tem exatos um ano, né, que de fato isso aconteceu. E para deixar claro, né, talvez as pessoas falam, olha, você não é a favor de acordo, tá falando mal do acordo, mas foi beneficiado lá atrás. Não, né, na verdade, obviamente, mesmo agora, votando, mesmo se eu não votasse no Hugo Mota, se agora o Hugo Mota falasse comigo, Nicolas, você quer ser relator da elegibilidade do Bolsonaro? Eu falei, óbvio, eu não sou bobo. Então, assim, você tem que ter, obviamente, uma maneira de você fazer o acordo e, principalmente, a maneira de comunicar isso para as pessoas, porque as pessoas realmente estão cansadas de um sistema que sempre escravizou o Brasil no fim das contas. O senhor avalia que algo deve ser mudado no procedimento de deportação dos brasileiros dos Estados Unidos? Olha, o que eu vi recentemente é de que, primeiro, a primeira leva que veio, de fato, existia uma extensa ficha criminal, não eram criminosos de fato, né? Pessoas tinham cometido crimes e foram deportados. Após isso, começaram a vir diversas deportações de pessoas que estavam lá de maneira ilegal. E o que eu ouvi também, isso eu vi pela mídia, enfim, não fui até fundo para ver se era verídico ou não, de que estava acontecendo diversas violações em âmbitos de direitos humanos. Eu acredito que toda deportação tem que ter a sua dignidade, tem que ter o seu cuidado, né? Não é porque a pessoa está sendo deportada que ela pode ser tratada de qualquer forma. Agora, cada política do seu país tem a sua política, né, de deportação. E a gente precisa, digamos assim, respeitar isso, né, soberania de cada país. Os algemas, o senhor acha que é correto no voo? Em caso de criminosos, sim, né? Eu acho que é algo padrão. Em caso de pessoas que só estão de formas ilegais, eu acho que não. Acho que é uma medida, digamos assim, desproporcional para algo que simplesmente a pessoa só está voltando literalmente para casa, está pegando um transporte. Agora, um ponto curioso a respeito disso é que eu não vejo política de deportação de Cuba, né? Pessoas querendo entrar em Cuba e aí, foi pego aqui, vai devolver você. Eu não vejo isso acontecendo de países que são governados pela esquerda, né? Nicarágua, Venezuela. Isso é um ponto interessante. Por que com os Estados Unidos, né? E eu faço esse estresse de reflexão porque as pessoas precisam parar para pensar. Por que tantos brasileiros saem daqui para poder tentar uma vida nos Estados Unidos que muitas das vezes muitos estão falando, né, sobre a escala 6x1, mas muitos saem daqui para ir fazer uma escala 7x7 lá. Mas por que ainda topam fazer isso? O que será que o nosso país precisa mudar para que a gente não viva em outro país, mas viva num país diferente, né? Então isso é um ponto interessante, para as pessoas começarem a perceber e falar, opa, não vamos dar atenção só a isso aqui não, porque, peraí, olha o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia e no Texas. A Califórnia, um estado governado pela esquerda, destruindo aquele local, estavam todos indo para o Texas. O governador do Texas falou, opa, aqui não. E mandou um caminhão de gente de volta para lá.
Então, assim, lá você tem, né, digamos assim, uma soberania maior dos estados para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado no Planalto, muito centralizado aqui em Brasília, e acaba que a gente não consegue tomar essas decisões. Então, sim, para mim as deportações têm que ter dignidade, para mim elas têm que ter respeito, não tem que ter violações de direitos humanos, e gostaria muito, né, que a imprensa, digo de modo geral, estivesse atento também às violações que estão acontecendo aqui, também no nosso país. O senhor tem muita interlocução com políticos norte-americanos. O senhor chegou a tratar sobre esse assunto com algum deles enquanto o senhor estava nos Estados Unidos ou agora? Não, sim. Todas as vezes que nós fomos nos Estados Unidos, seja no Congresso americano, ali em Washington, a gente relata o que está acontecendo no nosso país. Nós fomos, inclusive, até a OEA também denunciar o que está acontecendo aqui no nosso país. Inclusive, o meu caso, eu tive minhas redes sociais derrubadas. E se alguém falar, foi por fake news, foi por aquilo, foi por duvidar das urnas, mentira. Porque ninguém sabe, ninguém tem acesso ao processo. Meu advogado já foi dezenas de vezes ao TSE e nunca teve acesso. Então eu não sei por que caiu. Eu ia tomar posse sem a minha rede social. Então eu acho que só voltou por pressão política e não por pressão da democracia. Mas em relação às deportações, o senhor chegou a conversar com alguém sobre isso? Não, nas deportações em específico não. Eu conversei anteriormente, até mesmo porque foi tudo muito recente. Conversei realmente sobre as violações da questão do dia 8, do 8 de janeiro, com relação à liberdade de expressão, com relação à perseguição a somente um lado, principalmente na rede social, ao PL da censura. Enfim, eles estão bastante atentos ao que está acontecendo aqui no nosso país. Mas o senhor falou que defende que essas pessoas, por exemplo, deportadas, não venham algemadas, se não são criminosas. O senhor pretende conversar com alguém, alguma autoridade norte-americana sobre esse assunto? É um tema óbvio que dá para ser discutido, dialogado. Eu tenho uma agenda marcada para ir para lá e é algo sim que a gente pode conversar e verificar se de fato tem algum dano acontecendo para isso ser sanado. Deputado, se a idade mínima para se eleger senador ou presidente for alterada no Congresso, né, o senhor defende esse projeto, o senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Eu pretendo, se a PEC passar, a PEC do deputado Eros Biondini, pretendo me candidatar ao Senado. Eu acredito que há um clamor das pessoas por um Senado mais atuante, principalmente no que diz respeito contra as violações que o STF tem feito, principalmente no âmbito do ministro Alexandre de Moraes, e cito aqui alguns exemplos. Você tem penas desproporcionais sendo aplicadas por um foro que nem deveria ser o foro. Eu tenho foro privilegiado, assim como os outros parlamentares, ou seja, o STF me julga. Mas no caso dessas pessoas, por que é o STF que está julgando essas pessoas? Traficantes estão sendo soltos, pessoas que cometeram crimes horrendos no nosso país não tiveram penas de 17 anos. E cito aqui alguns. José Disseu, que foi mentor do maior, talvez as pessoas mais jovens, eu sou jovem, mas mais jovens ainda, não lembrem do que foi o mensalão. O momento onde o Brasil parou. Compra de votos de articulação política com dinheiro físico, mala dentro da casa das pessoas, uma repercussão não somente nacional, mas internacional, o maior esquema de corrupção da história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Disseu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussando no Senado. Ou seja, as pessoas precisam, de fato, ter, sabe, alguém, já tem, obviamente, excelentes senadores ali no Senado. Nós temos ali o Magno Malta, uma pessoa que tem uma história gigantesca, tanto na CPI da pedofilia, uma pessoa que sempre batalhou contra isso. E eu acredito que precisa de um representante também que eu acredito que consiga comunicar com as pessoas e trazer os problemas que estão acontecendo e, principalmente, reforçar o time que está lá para poder fazer um contrapeso ao STF. Afinal de contas, para mim seria um prazer muito grande poder dar um voto a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque isso nunca aconteceu no Congresso. Vejo que ele é o desestabilizador da nossa democracia, juntamente com alguns outros, e para mim, se o senhor reservar isso para mim, eu vou cumprir essa missão com muito bom grado. O senhor acha que o projeto tende a avançar na Câmara? Olha, eu acredito que sim. Inclusive, hoje nós chegamos a 100 assinaturas do projeto, com praticamente uma semana coletando as assinaturas. Estou conversando com diversos parlamentares, inclusive no Senado. Não é uma pauta somente nossa, digamos, da direita. Isso foi proposto pela Manuela Dávila, que é do PCdoB, ou era até então. Outras pessoas também, parlamentares, já tentaram isso. E assim, para mim é uma questão praticamente lógica. Um governador pode governar um estado, mas ele não pode representar o seu estado no Senado, né? Uma casa revisora.
eu acredito que é plenamente capaz, existem pessoas capazes hoje de 30 anos para poder se candidatarem a esse cargo. Pensando nas eleições de 2026 para presidente, na esquerda a tendência é o presidente Lula ser candidato à reeleição. Se ele não for, vai ser alguém do campo ali, talvez o ministro Haddad, enfim. Na direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro insiste em ser candidato, está como uma estratégia de forçar a revisão da inelegibilidade dele. Enquanto isso, há uma gama de candidatos de direita que se dividem e todos têm menos intenções de voto neste momento do que o presidente Lula, ou enfim, outros candidatos. Na sua avaliação, essa estratégia do Bolsonaro é a mais eficiente ou isso deveria ser revisto? Olha, a estratégia é dele, né? Então, assim, eu não tenho, digamos, procuração para falar se é boa ou se é ruim. Afinal de contas, digamos assim, tudo que eu sei é o que todos nós sabemos. Me reformulando, a direita deveria se organizar para ter outro nome, não ele? Então, ele é muito enfático com relação que ele é o candidato, né? Que ele é o candidato. E confesso que sim, dentre todos os nomes, ele é a pessoa que tem condições de vencer o Lula nas eleições de 2026. O Instituto Paraná fez uma pesquisa recentemente mostrando que se as eleições fossem hoje, ele ganharia. E acredito que você pode, obviamente, ter os seus contrapontos, suas discordâncias com o Bolsonaro, mas em comparação com esse atual governo e os outros também passados, como por exemplo a Dilma, é incomparável, né? Tanto na seleção de ministros quanto na questão da economia. Ele literalmente conseguiu deixar, depois de uma crise mundial, né, que foi a pandemia do Covid, deixar o Brasil no verde. No primeiro ano de governo do Lula, ele deixou um rombo de mais de 200 bilhões. A Amazônia, ninguém fala mais nada, ninguém mais faz musiquinha, mas a Amazônia bateu o recorde. Você tem ministros, por exemplo, agora do Lula, que saíram do ministério com denúncia de assédio sexual com outra ministra. A ministra das Mulheres do Lula não consegue definir o que é mulher. Se você não acredita, vai lá e coloca no YouTube Nicolas, ministro dos Direitos da Mulher, você vai ver. Nós temos uma ministra da Saúde que está faltando insulina pela primeira vez nos postos do nosso país. Um ministro do Meio Ambiente que, mais uma vez, está batendo os recordes de queimada na Amazônia. Ou seja, as escolhas do ministro são incomparáveis. Você tinha Damares, você tinha o próprio Tarcísio, você tinha o Paulo Guedes, que saudade. Então, o Bolsonaro falava palavrão, poxa, você vai casar com ele? Mas o Bolsonaro é grosso, você não vai casar com ele. Nem queria, e nem está escolhendo um padre, você quer um presidente. E muitas vezes o presidente tem que tomar decisões impopulares, ele tem que tomar decisões que ninguém mais tomaria. E é por isso que ele é o presidente da República. É isso que, de fato, que um líder faz. Então, sim, eu acho que ele é o mais competitivo, eu acredito que ele é o nome mais forte, e pode ter certeza que se ele for o candidato, como eu acredito que será, né, eu serei um dos maiores cabos eleitorais dele, não por conta de minha relevância, mas por conta que eu sei que o que está em jogo no nosso país, pode ter certeza que eu não vou medir esforço para poder ajudá-lo. Mas pensando só em viabilidade, quer dizer, caso se espere até o último momento contando com essa candidatura do Bolsonaro? É uma preocupação, Paulo, é uma preocupação. Assim, eu não vou falar que ninguém fica preocupado, né? Eu também não acredito que, enfim, o sistema vai fazer assim, beleza, vai lá, ganha do Lula. É complicado, a gente sabe como é que funciona o jogo. Então, sim, a gente fica muitas vezes numa insegurança. É óbvio, existem outros nomes que não são, obviamente, do tamanho do Bolsonaro, mas o Tarcísio é governador de São Paulo, né? Totalmente ligado ao Bolsonaro. Acredito que, enfim, se nada dos planos que a gente quer acontecer, eu acho que o Tarcísio seria o candidato ou a oposição mais forte ao Lula. E a gente já falou aqui, o senhor falou que o projeto de lei da anistia do 8 de janeiro será uma das suas prioridades nesses 2 anos de mandato agora, né? Se ele não avançar na Câmara, qual que seria a estratégia do grupo que defende esse projeto? E como que isso está sendo discutido com o novo presidente agora, Hugo Motta? Olha, eu confesso que é um passo que eu espero não dar, porque eu realmente conto muito com a aprovação da anistia. E eu falo isso aqui não é simplesmente porque você quer passar a mão na cabeça das pessoas. Deixar bem claro, qualquer pessoa que comete crime, ela tem que ser responsabilizada por isso. Eu, mais do que ninguém, se você pega meu discurso a respeito de segurança pública, eu sou extremamente enfático e firme contra criminosos. Só que o que a gente não pode esquecer é que, primeiro, dentro desse bolo de pessoas,
Existem as pessoas que cometeram crimes, depredação de patrimônio público, enfim, cometeram de fato erros e badernas e devem pagar por isso. Só que elas estão tomando uma pena desproporcional ao Brasil em geral. E você tem também nessa parcela pessoas que são inocentes. Isso precisa ser dito, pessoas inocentes. Eu estive na Papuda e na Colmeia, eu conversei com essas pessoas, eu fui atrás do processo dessas pessoas. Eu sei dezenas de casos de pessoas, por exemplo, que foram confundidas com o mesmo nome e foram presas. Até pouco tempo, um morador de rua estava preso, um autista estava preso. Assim, então são violações graves de direitos humanos e que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso que é uma prioridade minha, porque eu já fui na casa de uma dessas pessoas, enquanto ela estava com tornozeleira eletrônica, e ela falou, olha, o meu sentimento é de que eu não aguento isso aqui, eu vou suicidar, ou aqui em casa ou na prisão. Ela tem um filho de 8 anos, João, autista, e um outro filho mais velho, e que a família está desastada. E aí você pergunta para ela, e aí, puxa lá o processo, o que ela fez? Aí ela entrou, xingou o ministro, poxa. Então é isso, então. Quando a pessoa de verde e amarela, a gente não liga, deixa ela ser presa. Aí tá de vermelho, como vários já fizeram aqui, como o MST já fez em fazendas, como os black blocs já fizeram na Avenida Paulista, como o próprio Boulos já defendeu. Qual é o problema de ter algumas vidraças quebradas da Fiesp, né? Ou no MASP? E aí tá tudo bem. Ou seja, para mim é uma prioridade, eu espero não ter esse passo de caso não aprovado. É claro que a gente vai ter a cobrança, não sei qual será a estratégia, mas eu estou contando de fato com a sensibilidade, tanto do Hugo Mota quanto dos outros demais. A gente tem que trabalhar em cima disso para poder mostrar para as pessoas que são vidas de pessoas comuns, não são criminosos, não são terroristas, são vidas de pessoas comuns, cometeram erros, como todos cometeram, e que merecem sim ter ou sua pena reduzida ou até mesmo anistiado, que é a nossa intenção. Vamos fazer algumas perguntas agora de coisas mais conceituais e outras de fatos para saber a sua avaliação, a sua opinião sobre eles. Há um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. E há também uma interpretação de que o STF, uma interpretação por parte da população, né, de que o STF tem judicializado muito a política. Muitas das coisas que o Congresso deveria decidir estão sendo decididas pelo STF. E aí tem um argumento de que é por uma vacância de decisão do Congresso, mas também tem a avaliação de que o STF está passando do ponto em que deveria agir. Qual que é a sua avaliação? Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma corte jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político. O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições, como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando num comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal um ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco, e basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país.
Como é que resolve isso que o senhor está falando? É um trabalho estrutural da ponta. Não adianta simplesmente você Seria trocar... só pelo Senado? Não somente. É um trabalho, como eu digo, é um trabalho em conjunto de vários fatores. Primeiro, você tem que mudar a estrutura educacional do nosso país. Hoje, as nossas universidades elas não formam mais estudantes, formam ativistas. Do tanto que você vê que respeito muito as instituições, mas muitas dessas instituições estão enviesadas por ideais políticos, como, por exemplo, Ministério Público Federal, a própria PGR, né, que é a maior instância do Ministério Público, a própria OAB, você tem o próprio STF, você tem o STJ. São tribunais que existem pessoas extraordinárias dentro desses tribunais, pessoas que realmente defendem um direito. Por um outro lado, digamos assim, de 20 e tantos anos para cá, se tornou-se, infelizmente, a justiça e o direito no nosso país muito político. E você vê isso, poxa, eu esqueci aqui um exemplo clássico. Benedito, o ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes. Ele passa e fala assim: missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui o que você quis dizer com isso? Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes e ele falou: ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que, eu não sei sobre o que ele estava falando. Bem no dia que o Lula, atestado a vitória do Lula, ele fala: missão dada é missão cumprida. Então, peraí. Isso é um nível assim, de escárnio com as pessoas, de falar assim: vocês são um bando de otários, de acreditar, não que... Vou colocar aqui nem a questão de insegurança das urnas, tá? Vou colocar algo, digamos assim, extremamente mais factível aos olhos das pessoas. A condução da eleição foi totalmente parcial. Totalmente. Então, assim, eu, por exemplo, tive meu vídeo aquele do... Quando chegar em casa, não sei o quê, faz o L. Aquele vídeo meu foi derrubado. Tava com 40 milhões de visualizações. Talvez aquele vídeo poderia ter batido o recorde naquela época, mas não foi. Por quê? Porque foi derrubado. Agora, o vídeo de diversos outros deputados de esquerda, que inclusive fizeram diversas fake news com o meu nome, com a minha família, estão lá até hoje. Ou seja, não é simplesmente uma opinião minha. Porque você não tem que ter uma opinião própria, você tem que ter uma opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. E vou te falar mais. Se algum dia for tido a quebra de sigilo de algum ministro do STF, pegar lá, igual eles estão fazendo, né, com as pessoas em volta do Bolsonaro, fazendo um phishing expedition, né? Eu falo: olha, eu acho que o Paulo tá guardando alguma coisa lá no computador dele que não devia. Aí vai lá e faz busca e apreensão. Pega seu celular, pega tudo, a sua vida inteira, o que você conversa no privado, e vai lá e começa a falar: você conversou com fulano de tal sobre isso, você tá fazendo aquilo e tal. Imagina se a gente fizesse a mesma coisa com o entorno do Bolsonaro, que se a gente fizesse com os ministros do STF e o entorno deles. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações com Flávio Dino no dia 8? Porque as câmeras sumiram. Assim, ó, as câmeras sumiram. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, eu acho que tá todo mundo vendo isso. Só não vê, de fato, quem está ganhando alguma coisa com isso ou é mau caráter. Outro tópico. O senhor é favorável à venda de empresas estatais? Olha, sim, a privatização delas agora depende para quem, né? Eu acredito que a gente precisa ter uma soberania no nosso país, não dá para poder entregar tudo nem para os Estados Unidos ou tudo para a China. A gente precisa ter um equilíbrio, mas compreender que o Correios está dando prejuízo histórico. E só tem o Correios. Ou seja, é como se chegasse uma praça de alimentação e só tem o McDonald's e o McDonald's está quebrando. Então, assim, é absurdo. Então, as empresas estatais hoje no Brasil, elas de fato dão prejuízo sobre a administração do PT, deixa isso bem claro. Então, sim, sou a favor, como por exemplo aconteceu com a Eletrobras, né? Foi privatizado, estava lá no dia, inclusive lá em São Paulo, quando o Tarcísio, juntamente com o Roberto Campos, privatizou. E a gente sabe que, enfim, pelo menos, não estou falando que toda a empresa é perfeita, mas pelo menos a empresa você tem competitividade, você tem hierarquia, você tem cobrança, e isso faz com que as pessoas possam escolher melhor o serviço, né, das empresas. Quais deveriam ser vendidas? Olha, eu acredito que privatizadas, né? Eu acredito que o Correios é uma que poderia ser privatizada. Muitas pessoas têm medo de quando fala a palavra privatização, que falam: nossa, vou perder meu emprego. Não, peraí, nos Estados Unidos, não sei, eu acho que são dezenas de empresas de correspondência. Tem a UPS, você tem a própria Amazon agora, que, poxa, faz entrega até com como é que fala?
com drone, assim, por quê? Porque gera competitividade. Porque se uma não entregar, opa, gente, muito ruim, pedi, demorou 7 dias para chegar, chegou ainda quebrado, vou começar na outra. Então a competitividade gera melhoria para o usuário final. Então eu espero sim que um dia a gente tenha várias opções de entrega de correspondência, que a gente possa ter, inclusive até mesmo no âmbito de luz e energia. Você pega, por exemplo, Minas Gerais, só tem CEMIG e só tem Copasa. Se a sua casa acabou a energia, você não tem ninguém para poder, uma empresa te falar aqui, ó, me ajuda aqui para instalar uma luz aqui agora, mesmo que ela cobre mais caro, não tenho dúvidas que se tivesse uma abertura de mercado nesse sentido, a vida das pessoas melhoraria proporcionalmente. Petrobras, Banco do Brasil, o senhor acha que deve ser Olha, a Petrobras em específico, eu tenho mais um receio e confesso que preciso de mais análise a respeito disso, de estudar mesmo, também não sei tudo, estou longe de saber tudo, inclusive, porque diz respeito ao petróleo, algo que de fato interessa muita gente no mundo inteiro. Então eu acho que em nível internacional é algo que a gente precisa prezar aqui para ficar de fato no Brasil. E Banco do Brasil? O Banco do Brasil eu acredito que é a mesma forma, assim. Eu acho que a gente precisa. Os bancos já tem vários, né? Por mais que os bancos aqui no Brasil, enfim, eu tenho minhas ressalvas que o banco era só para guardar seu dinheiro, né? Só que ele lucra absurdamente. Então, muitas vezes eu acho que os próprios bancos têm algumas políticas que vão, acho que contrárias ao interesse de um país futuro. Mas, enfim, é algo a se analisar. E o senhor é a favor do modelo econômico ortodoxo que tem sido seguido pelo Brasil, com o Banco Central elevando juros para fazer com que a taxa de inflação fique dentro da margem da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional? Olha, na época da pandemia, eu me recordo que o Bolsonaro, por exemplo, poderia tomar algumas medidas na canetada para poder reduzir, por exemplo, os juros, né? E isso não foi feito porque, obviamente, a economia ela não é exatas. A economia é de humanos, ou seja, ela de fato é um instrumento que envolve pessoas. Então você não pode fazer igual, por exemplo, a Dilma de falar, olha, vamos cortar esse imposto aqui na canetada e vamos ver o que acontece. Então eu acredito que a maneira como, por exemplo, né, o Galípolo agora está fazendo, como o Roberto Campos fez de forma contrária, é o modelo que eu mais defendo. Você tem que ter, obviamente, um cuidado gigantesco com essas mudanças, principalmente, né, dos juros. Isso afeta, né, obviamente, a taxa Selic. E a gente precisa tomar cuidado, porque no fim das contas pode acontecer um efeito rebote nisso, né? De você querer mudar as coisas da canetada e no fim das contas, daqui a pouco, isso perder do seu controle totalmente. O senhor acha que o modelo que existe é o que deve prevalecer? Um Banco Central assim, atuando... O Banco Central, de forma independente dele atuar, eu acho que ele é benéfico dessa forma, sabe? Dele atuar dessa forma. Até mesmo porque isso impede qualquer tipo de interferência política nesse sentido. Então, eu vejo que, enfim, cada caso é um caso. No caso, por exemplo, da pandemia, o Bolsonaro poderia ter feito isso, não fez. E agora eu vejo que, sendo bem sincero, qualquer medida que for tomar na economia, eu acho que tem que ser algo extremamente delicado e sensível, porque chegou num patamar onde um governo que não tem responsabilidade fiscal, que fez diversas manobras fiscais, como, por exemplo, a gente já aprovou, né, como é que chama, gente? Não é o pacote, o do Haddad que jogou para a gente... Isso, o pacote de cortes, enfim. E é uma tentativa desesperada, né, do governo de ajudar a economia, mas no fim das contas, se não parar de gastar, não vai sobrar dinheiro. O senhor é a favor da manutenção do Bolsa Família? Sim, eu acredito que muitas pessoas aqui no nosso país necessitam sim de um auxílio. Não precisa ir para longe, muitas das vezes pessoas atrelam isso ao Nordeste, mas você pega norte de Minas, por exemplo, tem pessoas em situações muito precárias, só que eu acredito que a ideia ela foi pervertida no seu verdadeiro propósito. A assistência é algo, digamos assim, paliativo, que você deve dar condições para aquela pessoa de conseguir, de fato, ter um trabalho, dela conseguir, enfim, a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, então que ela tem dignidade nesse sentido, né? E eu vejo que durante muito tempo, até hoje, esses instrumentos sociais são mais uma manobra eleitoreira mesmo do PT do que qualquer outra coisa. Então, sim, eu acho que tem que ser feito um pente fino para poder ver se não tem nenhum tipo de irregularidade. Eu vejo que em outros países há também esse tipo de auxílio, não com o nome Bolsa Família, mas tem um auxílio do governo. Só que lá
o imposto é alto e tem um retorno disso tudo, e dá condições para aquela pessoa de conseguir um emprego, de ter empreendedorismo, porque a carga tributária é baixa, ela consegue abrir uma empresa, ela consegue ver o fruto do trabalho dela valendo, afinal de contas, ela hoje aqui no Brasil a pessoa ganha um salário mínimo, só que é impossível, né? Porque com a inflação, aumento de preços, você vê, enfim, não tendo nenhum incentivo ao livre mercado e ao empreendedorismo. Então eu vejo que a manutenção, óbvio, ela tem que ser feita desde que seja algo paliativo. Eu consegui te ajudar ali durante um período, você conseguiu se estabelecer, se educar, consegui te dar uma educação, ok. Agora, não adianta nada o PT dar um dinheiro para a pessoa e a cidade da pessoa ser completamente devastada. Ela não consegue ter uma educação, não tem uma saúde, não tem uma segurança. E eu fico assim, muitas vezes incrédulo, sabe? Eu já fui em alguns locais, tanto no norte de Minas quanto no Nordeste, que a votação lá é expressiva pro lado do PT. Eu falo, gente, peraí, como que vocês estão tomando a mesma decisão há anos, não muda nada, e vocês continuam votando no PT? Isso é irracional. Né? Einstein fala, olha, é loucura você querer fazer a mesma coisa buscando um resultado diferente. Então, assim, eu, por curiosidade, eu votaria diferente. Fala assim, ó, quer saber? Já estou aqui há 28 anos. Eu vou no posto de saúde, é a mesma porcaria. A minha rua nunca foi asfaltada até hoje. A educação dos meus filhos, a minha ruim dos meus filhos ainda é pior. Alguma coisa tem que mudar. Só que chega na eleição, R$50, uma cesta básica, e muitas vezes a pessoa está precisando absurdamente. Por quê? Porque foi se criado aquele cenário para ela ficar num estado de dependência, para chegar na época eleitoral e ela se vender muitas das vezes por conta de migalhas que o governo dá. E a gente está falando de educação, senhor, qual a sua avaliação sobre a educação pública gratuita da pré-escola até a universidade? É uma porcaria, né? Mas deve continuar sendo assim, Olha, esse modelo? Sendo público, sendo gratuito. Então, o ensino público e gratuito, obviamente, ele deve acontecer. Isso tem em outros países, no próprio Estados Unidos, enfim, o Canadá tem também. E você vê que é algo que a educação ela tem que ser acessível de fato a todos, né? Principalmente no fundamental, quando criança, o momento que mais se desenvolve. Aqui no nosso país, a escola pública, infelizmente, é sinônimo de falta de estrutura, piores índices. E por que isso? Nós adotamos um modelo, né, Paulo Freireano, onde você não faz mais uma hierarquia dentro da sala de aula entre professor e aluno. Né? Ele fala que a educação brasileira, antigamente, era como se fosse uma educação bancária, onde você ficava depositando conhecimento na cabeça da criança e, na verdade, deveria ser em um formato circular, né? Ou seja, todo mundo é igual e nós somos aqui, enfim, facilitadores da educação. Paulo Freire, que foi secretário de Educação de São Paulo, que instituiu você passar de forma automática. Então, hoje o menino ele não estuda, muitos aí, isso é a minha realidade de onde eu nasci, fuma maconha dentro de sala de aula, não respeita o professor não passar, ele fala que ele vai matar ele, e ele é aprovado, aquele aluno. Ele é aprovado junto com o aluno que se dedicou, que saiu de casa cedo, tem uma dificuldade gigantesca familiar, ele trabalha à tarde, como foi o caso, por exemplo, do meu pai, vendia coxinha, né, para poder conseguir, enfim, colocar comida dentro de casa com 12 anos de idade. E qual que é o incentivo que essas pessoas têm para poder entrar dentro da escola pública? Não tem, é zero. Aí eu te pergunto, qual que é o orçamento do Ministério da Educação? Qual que é o orçamento para marketing no nosso governo? Qual é o orçamento? Pra vocês terem ideia, depois vocês pesquisem, quanto que o governo federal gasta com adesivo? Porque quando você troca de governo, você tem que trocar o logo, né? Então, toda o SAMU, toda essa aparato estatal, você tem uma gráfica que vai fazer um adesivo novo só para colocar lá aqui, ó, não, agora é governo Lula. Quantos milhões vai gastar com isso? Aí eu te pergunto, tá faltando dinheiro no nosso país? Sério mesmo? Abre aí agora no seu navegador aí, impostômetro. Você vai ver quanto que nós já pagamos até hoje, só esse ano, de imposto. Já passou de 2 trilhões. Então não é que falta dinheiro no nosso país, falta boas pessoas para poder administrar esse recurso. O brasileiro paga imposto pra caramba, tanto do rico quanto o pobre. O pobre muitas vezes paga, o pobre paga mais impostos, né? Porque muitas vezes ele ganha menos proporcionalmente, é muito pior, ele ainda paga imposto indireto. E tem um serviço pior ainda, pelo menos o rico consegue pagar um plano de saúde, privado, enfim. Então eu confesso, eu fico indignado quando se trata a respeito disso, porque aqui em Brasília, quando você está aqui, você vê que não falta recurso. Não falta recurso.
sabe? Tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para Lei Rouanet, 16 bilhões. Estou falando de bi. Com 16 bilhões dá para reconstruir quantas escolas, hein? Dá para poder ajudar quantos hospitais? Então, quando as pessoas começarem a cair na real, falar assim, poxa, por que eu tenho que... Muitos fazem isso, né? Sai correndo daqui para os Estados Unidos, sabe? Passa frio, fome, larga a família, para poder passar pelo México, para poder chegar lá, muitas vezes passar humilhação, sabe? Ter dificuldade muito com a língua, para poder, assim, praticamente sobreviver, para poder ter, sei lá, uma rua limpa. Para ele poder comprar uma coisa que ele quer, que seja que aqui no Brasil ele não consegue comprar. Ele quer fazer uma festa de aniversário para a filha dele de 5 anos de idade. Aqui no Brasil você gasta uma fortuna. Lá não, lá você chega, compra uma coca gigantesca por $1. E o cara fala assim, poxa, por que eu não posso ter isso no meu país? E por que esses caras travam o nosso país? Mas não é somente eles. Se eles estão lá é por conivência de todos. Quantos que não votaram no Lula porque foi prometido uma picanha? Pô, tá valendo a pena? Tá valendo a pena você ter uma promessa de picanha e cervejinha e você ter uma rua esburacada, você ter um transporte público que não funciona, você tem nenhum serviço público que funciona hoje no nosso país, dizendo assim, não, isso aqui é com qualidade, você pode ir que não tem. Então, assim, ou a gente acorda, e a frase que eu falei no meu vídeo foi assim, foi Deus mesmo, porque não estava no meu roteiro lá na hora lá, coloquei e falei, vou falar isso aqui e vai dar bom. Falei, ou a gente para o Lula, senão o Lula para o Brasil. Digo mais, ou a gente para a esquerda nesse país, ou a esquerda vai parar o nosso país. Assim como ele fez com todos os outros países lá atrás. Ponto. A história é a mesma. Onde a esquerda encosta, é o toque de Midas ao contrário. Midas vira ouro, o deles vira... Enfim. A saúde deve ser gratuita? A saúde pública deve ser gratuita? Existir ser gratuita na sua avaliação? No Brasil não é gratuita, né? A gente paga imposto pra caramba, não é gratuita. Alguém tá pagando. Então essa coisa de que o SUS é gratuito onde? Porque alguém está pagando e caro por isso, para poder muitas vezes ter um serviço ruim. E faço aqui um destaque. Quantos bons profissionais, pessoas extraordinárias estão dentro do SUS, estão dentro da saúde pública e que são desvalorizados, dedicam a sua vida ali para poder fazer assim, transformar pó em ouro, porque sem estrutura, sem condições. E muita gente ainda chega para falar, não, é de graça aonde? Então, assim, eu defendo, obviamente, que o Estado possa, sim, oferecer algo, como ele já oferece agora, que é bancado com grandes impostos, mas desde que seja de qualidade. Mas há países que optam por não ter saúde pública gratuita, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Na sua avaliação, o que é melhor? Ter um modelo privado ou um modelo público gratuito? Se no Brasil você não pagasse a quantidade de impostos que a gente paga e você pudesse pagar, e hoje não vou falar a maioria dos brasileiros, mas muita gente faz isso. Você paga os seus impostos e também você paga um plano de saúde privado, porque se o seu filho tiver qualquer problema, você não vai colocar ele na frente de um UPA. Ou seja, se aqui no Brasil você tivesse uma maior condição do seu dinheiro render e as pessoas pudessem fazer isso, não, peraí, eu vou guardar meu dinheiro aqui para poder pagar um plano de saúde. Eu acredito que seria muito melhor. Agora, é claro que nós temos hoje uma realidade no Brasil que não pode ser comparada com os Estados Unidos. O Brasil, digamos assim, a nossa democracia, não sei se é tão democracia mais, mas a maturação, né, do nosso país, ela se deu, muito recente ainda, né? E os Estados Unidos, ele tem muita história, tanto no sentido civilizatório, no sentido de avanços, tanto de direitos humanos, quanto de estrutura de sociedade, que é mais avançada que a gente. Então, talvez lá funcione, para as pessoas de lá funcione, mas nem tudo que encaixa lá, encaixa aqui. A gente tem que saber disso. Então, mais uma vez, para mim tudo passa por uma redução do Estado na sua vida e você vai ficar desafogado e vai ter liberdade para poder administrar o seu dinheiro melhor. E, deputado, o Código Penal do Brasil, de 1940, permite o aborto em casos de gravidez resultante de estupro e risco à gestante. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2012 que é permitido também no caso de fetos anencéfalos. O senhor acha que a norma vigente deveria ser mantida, restringida ou ampliada? Eu sou contra qualquer tipo de aborto, repito, qualquer tipo de aborto. Eu sei que é um tema delicado, sensível, mas enfim, eu não fujo desses temas, até mesmo porque eu não presto conta para você, eu presto conta para Deus. Eu vejo que a criação de narrativas em cima do aborto, ela se deu por longos anos. Quando você pega o movimento feminista, por exemplo, as 4 ondas,
você vê que cada onda tem um objetivo específico e a pauta do aborto sempre esteve em todas elas. Então, desde os anos 60, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Keep Abortion Legal, né, que mantém o aborto legal. Na época ali, né, do Woodstock, todo aquele festival que aconteceu ali de sexo, drogas e rock and roll. E as pessoas acham que as modificações culturais que nós temos, elas são do nada. Pelo contrário, existem pessoas que pensaram naquilo antes, 30 anos antes, tinha a escola de Frankfurt, juntamente com Herbert Marcuse, escreveu o Eros de Civilização, que falava que as mulheres norte-americanas eram oprimidas porque elas eram oprimidas sexualmente. Para poder dar liberdade para elas, a liberdade sexual era o caminho. E depois de 30 anos, dá uma olhada lá como é que ficou os índices de gravidez precoce, de aborto, de consumo de drogas, de DST nos Estados Unidos. Aumentou proporcionalmente. Então, o aborto, ele é uma agenda da esquerda e aqui na América Latina ganhou muita força, tanto na Argentina, quanto no Chile, quanto, enfim, em outros demais países com o feminismo. O que é o aborto? Basicamente, é você matar uma pessoa matar um inocente por uma justificativa. Seja porque a pessoa foi estuprada aqui fora, seja porque ela enfim, cometeu um erro, ou porque também, sei lá, ela teve relação sexual, enfim, aconteceu uma gravidez, ou seja, é uma justificativa por matar uma pessoa. Sempre que você completa essa frase, é justificável matar um inocente quando você começa um genocídio. Anteriormente isso aconteceu, né? É justo matar um inocente quando ele for negro. É justo matar um inocente quando ele for judeu. Né? Então, eu não posso desumanizar uma pessoa por conta do tempo de vida dela. Se você for voltando, se tivesse essa capacidade, né? Acho que nunca a gente vai ter isso, mas se eu pudesse pegar você como se fosse um filme e voltando assim, você agora, né, se reduzindo de tamanho assim, você ia chegar até o ponto de 3 meses, de 2 meses, quando você não tinha sistema nervoso, quando você tinha o seu corpo em formação. Então, quem é você para poder falar assim, não? Ela teve uma dor muito forte aqui fora, ela foi fruto, enfim, de um estupro, ou ela veio de uma situação muito ruim, de pobreza, ela, sei lá, filho de um morador de rua. Ela vai sofrer muito na vida dela. Vamos matar ela. Então, a gente vai ter que abrir esse leque, então. Quer dizer, então, que toda pessoa que nasce em situação de incrível dor, ela pode ser morta? Então, nós vamos ter que ir no hospital e falar, sua vida tá boa? Você que está aí você que teve um acidente agora, está sem braço, está sem perna, está vegetando, pode te matar? Você está sofrendo. Então a gente vai ter que abrir um leque para tudo. Então eu acho muito perigoso, como eu disse, muito perigoso. Historicamente, matar crianças não é algo novo. Tentaram fazer isso com Jesus Cristo. Herodes falou, opa, toda criança abaixo de 2 anos aqui passa a régua. Por quê? Porque não sabia quem era Jesus, então mata todo mundo. Por que esse pessoal, por exemplo, que defende o aborto, eles gastam tanta energia e tempo para poder matar uma criança, né? Seja com, enfim, com agulha, tá? Eles colocam agulha de... Esqueci qual que é o composto, mas injeta um composto químico dentro do coração da criança e isso gera uma parada cardíaca e ela morre. E aí é retirada a criança. Tem um outro método que é cortar os braços, cortar as pernas para poder depois puxar. Agora ninguém fala nisso. E se não é gente com 3 meses, enfim, não faz diferença, então nós vamos fazer o seguinte, você vai ter aquela criança com 3 meses, não mata ela não. Eu vou tirar aquela criança 3 meses, tentar tirar ela viva, e você mata ela aqui fora. Eu te dou um taco de beijo, você mata ela. Sabe por que não faz isso? Porque o ser humano ele é covarde quando ele não vê o que está acontecendo. Eu não estou vendo, então toma um remédio aqui, a dor é dela mesma, né? É a criança que está tendo uma injeção no coração e está tendo uma parada cardíaca, não sou eu. Então pode matar. Agora, vamos lá. Os casos que eles querem aprovar são casos que são exceções. O caso mesmo de estupro, o caso de anencefalia e outra. Quem diz que a anencefalia não é vida? A anencefalia é uma falta parcial do cérebro. Você pode pegar aí casos de crianças que viveram muito mais anos com anencefalia do que era esperado pelos casos médicos. E aí? Quem somos nós para decidir quando que o outro pode morrer ou não? Então, se uma pessoa pode morrer com 3 meses, com 6 meses, com 9 meses, como inclusive feministas defendem isso aqui na América Latina, se eu não me engano, no Chile até 6 meses. Quantas crianças não nascem com 6 meses? É uma criança prematura. Você está legalizando a morte das pessoas que não podem falar meu corpo e minhas regras. Essa é a realidade do aborto. Então, por que eu sou contra todo tipo de aborto? Porque eu não posso decidir sobre a vida de uma pessoa e dar um ultimato nela.
Você foi fruto disso? Então sua vida vai ser uma desgraça. Até mesmo porque tem vários casos, pode pesquisar isso nos Estados Unidos, de grupos de pessoas que são fruto de estupro. São médicos, professores, advogados. Eu duvido você chegar hoje no olho dela e falar assim, você não merecia ter nascido. O senhor pretende fazer o que para mudar essas regras? Foi passado na CCJ, ano passado, né, uma PEC que altera o artigo 5º, né, da Constituição no que diz respeito à vida. Então ele faz uma alteração e coloca a vida desde a concepção. Né? A inviolabilidade da vida é desde a concepção. E para mim é algo muito óbvio, né? O início começa no início. E isso sendo aprovado, então vai eliminar as possibilidades hoje que existem em caso de estupro. Sim. O que eu acho é o seguinte, o caso, por exemplo, de estupro, é claro, é um crime tão horrendo, né? Você violar sexualmente uma pessoa, a pessoa que sofre um trauma disso é algo surreal. Eu não estou dizendo que a pessoa que sofreu isso, ela tem que ser mãe, porque não é porque você teve um filho que você se torna mãe. Só que ela tem opções que não seja matar aquela criança. Você tem, por exemplo, a opção de adoção, que hoje a fila é gigantesca, a burocracia é gigantesca e ninguém fala sobre isso. Por que será que então quer dizer que esse pessoal está preocupado com as mulheres? Quantas mulheres eles já não mataram dentro do ventre? Que seriam mulheres, mas eles mataram só porque tinha 3 meses ou 6 meses, ou porque foi fruto de um estupro. E outro ponto, por que nesses casos em específico, você não tem um empenho para poder salvar essa criança? Eu lembro num caso que foi um tio que estuprou uma adolescente, enfim, uma criança, né, de 12 anos, eu acho, e ela já estava num período fora da legalidade para poder abortar. O Brasil, eu lembro que o Whindersson Nunes, o cara que tem dinheiro, um cara influente, que inclusive ajuda diversas causas humanitárias, como por exemplo foi no caso do Rio Grande do Sul, se ofereceu para poder cuidar daquela criança. Falou, vou pagar, vou bancar e tal, tudo mais. O que a esquerda fez? Foi lá para a porta do hospital, transferiu aquela criança para outro hospital, para um médico fazer o aborto naquela criança, mesmo que não seja dentro da lei. Então, a sede dessas pessoas não é tratar as exceções, não. Até mesmo porque quais mulheres dessas aí que ficam defendendo aborto que vai lá tratar mulheres em vulnerabilidade de estupro? Quantas delas? Eu já destinei várias emendas para a casa de acolhimento de mulheres de vulnerabilidade. Na minha igreja tem várias pessoas que vão e são acolhidas e a igreja em geral acolhe pessoas que são violentadas, que já foram abusadas sexualmente. Qual que é o trabalho que essas feministas fazem com essas mulheres? Nenhuma. O que elas querem não é aborto nesses casos, é o seguinte, vou te dar liberdade sexual, você pega quanto você quiser na balada, transa, faz o que você quiser. E se vier um filho, você mata. Afinal de contas, com 3 meses não é vida. Só que aí depois que aquela mulher tiver problemas de depressão, de automutilação, de maior propensão ao suicídio, que é o que acontece com mulheres que abortam, a esquerda não vai estar lá. A feminista não vai estar lá no seu colo para poder te ajudar, para poder ver quando a mulher aborta, é ela que aborta e ela que vê aquela criança. Então, é algo tão assim... você talvez seja cristão, vai entender o que eu estou te falando. Não tem como uma pessoa militar por um movimento desse se isso não for algo espiritual. Isso não é algo só material. E quem duvida do mundo espiritual, só buscar que você vai encontrar. Então, para mim, a luta contra o aborto é uma luta espiritual que acontece hoje no mundo de pessoas que querem realmente cometer um genocídio silencioso aqui no nosso mundo. Outro tópico, a homofobia e a transfobia são crimes no Brasil. Qual a sua avaliação sobre isso? Só é crime porque o STF decidiu, né? Equiparou transfobia a crime de racismo e, portanto, é crime. É engraçado, né? Porque agora a gente está tendo os maiores índices de mortes contra pessoas LGBT e a galerinha está calada. Há uma diferença gigantesca, Paulo, Mariana, entre homossexuais e ativistas LGBT. É uma diferença gigantesca. O homossexual busca uma aceitação. O ativista LGBT busca uma imposição. No dia que eu coloquei a peruca para poder denunciar o que estava acontecendo hoje no nosso país, que era pessoas que se sentem mulheres entram dentro do banheiro de mulher. E aí as pessoas gravam, ficam indignadas, e aí isso é considerado o quê? Transfobia. Então quer dizer que toda pessoa no Brasil que acha que o homem tem que ir no banheiro de homem, a mulher tem que ir no banheiro de mulher, e ele defende essa posição, ele é um criminoso? Quer dizer, então, que toda pessoa que acredita que só existem 2 sexos no Brasil, homem e mulher, ele é transfóbico, então ele é um criminoso, então metade do Brasil tem que estar preso. Então, é uma maneira de você impor nas pessoas uma ideia que é sua e ela se torna um dever para o outro. Que loucura é essa?
Imagina eu falar com você acredita na Bíblia? Não, então você é bibliofóbico. Você não acredita na Bíblia. Opa, peraí. Você pode escolher o que você quiser. Ah, eu me sinto um poste, bota uma luz na cabeça, se pinta de cinza e anda por aí. Tudo bem. Se você quiser, inclusive, você chamar de poste, eu até te chamo por respeito. Se isso não for uma imposição da tua parte, eu te respeito. Agora, você querer direito para poste, você, né, no sentido de, não, eu tenho que entrar agora, tem que ter coisa preferencial aqui para mim. Quantas empresas aí, por exemplo, que agora estão querendo colocar agora, poxa, projeto de lei para poder colocar concurso público cota para homossexual? Ué, como assim? Então quer dizer que o pobre, ferrado, branco, hétero e até meio negro, pardo, que está lá ralando, estudando, ele vai ter uma concorrência muito maior porque o cara escolheu ser homossexual. Opa, peraí, então tá valendo a pena então, escolher mudar de lado então, Onde tem cota para... Não, tô te falando que tem projetos de lei nesse sentido. Em várias câmaras municipais, inclusive aqui na própria Câmara Federal. Você vê que o intuito deles não é você simplesmente respeitá-los, até mesmo porque a segunda maior parada LGBT do mundo, se eu não me engano, é Israel. Que eles não gostam e só pede para São Paulo. O que um homossexual hoje tem que um hétero não tem? O que ele tem que alguém não tem? Esse cara não tem. Então, peraí. É direito ou privilégio que está querendo? Porque, no fim das contas, até pelo onde eu sei, você pode escolher o que você quiser aqui no seu país, no nosso país. Você pode namorar quem que você quiser, você pode casar com quem que você quiser, ué. O problema é seu. Por mais que o próprio casamento em si, para mim, não faz sentido. É uma instituição praticamente bíblica. Você vai querer ali ter a bênção do padre, sendo que a Bíblia mesmo condena aquilo, para mim não faz sentido. Mas você quer fazer? Hoje, quantas pessoas fazem coisas que eu não concordo e mesmo assim as pessoas fazem, que não faz sentido? Pode fazer. Tem gente que batiza e continua não sendo cristão, então para mim... Mas e os casos de violência em relação a essa população? Eu sou daltônico contra quem sofre violência. Para mim, quem sofre um homicídio, para mim, quem sofre abuso, seja ele branco, preto, negro, hétero, homossexual, pansexual, qualquer coisa sexual, ele tem que ter os direitos de serem resguardados. Agora, mais uma vez, repito, nós estamos com alta histórica de mortes contra a população LGBT. Se fosse na era Bolsonaro, era culpa do Bolsonaro. Agora é culpa de quem? O que está acontecendo? Então, assim, eu não consigo entender o porquê que esse peso tão grande só porque a pessoa escolheu beijar o cara do mesmo sexo. Ou a mulher do mesmo sexo, assim, se se torna alguma coisa diferente disso, quantos homossexuais de direita que não me seguem? Uma quantidade gigantesca que me respeitam, que me apoiam, que votam em mim, são eleitores meus. Por quê? Porque eles entenderam que eu respeito eles, assim como eles me respeitam. Agora, dizer que nós temos que respeitar todas as opiniões, isso é contraditório entre si. O senhor acha que há mais homossexuais de direita ou de esquerda? Tem uma inferência? Pô, não faço ideia. Juro, isso aí tá aí uma boa coisa para um centro de pesquisa fazer. Eu não faço ideia se tem mais homossexuais de direita ou mais homossexuais de esquerda. Agora, o que eu tenho certeza é uma coisa: a militância LGBT é uma minoria que muitas das vezes envergonha a maioria dos homossexuais. Pode ter certeza disso. Só um detalhe, seguindo as outras perguntas. Quer dizer, se o senhor é contra a criminalização da homofobia e da transfobia, o que o senhor pretende fazer contra isso? Não, se criminalizar... eu vou te criminalizar porque você é homossexual, né? Uma pessoa cometeu um crime contra você, isso tem que ser chamado de transfobia. Então nós vamos ter que botar narigofobia, magrofobia, gordofobia, vai ter um monte de fobia aí, porque... Gente, a pessoa sofreu um crime, ela tem que ter os seus direitos resguardados, dependendo do que ela seja. Não é mais fácil fazer igual a nossa Constituição fala, independente de cor, sexo, etnia, raça, cor. Pronto. Por que eu quero saber da opção sexual de uma pessoa que foi roubada? Não, mas então, o senhor pretende fazer o que para reverter? Porque essa situação está dada, quer dizer, por interpretação do STF, como o senhor disse, há uma decisão de que é crime. Então, como reverter isso, já que o senhor deseja isso? Aí que tá, se estivesse em uma democracia plena, primeiro que o Congresso decidiria sobre isso. Não seria o STF. E eles deram a escusa de que era por vacância de legislação, mas não é. O Congresso simplesmente fala, não vamos discutir isso aqui, a gente não quer discutir isso aqui. Isso é uma decisão. Não querer discutir é uma decisão. Agora, o que adianta eu me desgastar, colocar uma PEC para poder alterar isso, sendo que for uma decisão jurídica? Quem tem que mudar é o STF. Fazer o quê? Não sei se é com o ADIM ou qual instrumento jurídico tem que ser feito para poder reverter a situação,
Mas eu, inclusive, estou impedido, eu sou impedido de ter o porte de arma, que é para defender a mim, a minha família, por conta de processo de homofobia. E por quê? Eu bati, eu xinguei, eu discriminei, eu cometi preconceito? Não. A pessoa só me perguntou como é que você vai chamar ele. Eu falei, eu não sei, ué, do jeito que tá na certidão do nascimento dela. Eu sou obrigado a chamar pelo que você quer chamar? Então tá, nessa entrevista aqui agora, vocês só me chamam então de lindo. Se você não me chamar de lindo, eu vou botar você na cadeia. Poxa, imagina, é criminal. Não é um processo civil, indenizatório, dando moral, não. É tipo assim, ou você me chama daquilo que eu quero, ou você é um criminoso. Peraí. Que classe no mundo que fez isso? Que foi tão intolerante assim? Não. Igual o Dino, pô. O Dino processou o Monark porque o Monark chamou ele de gordola. O Dino é o quê? O Dino é magro? Não. Se eu chamo ele de magro, é fake news. Se o cara chama ele de gordola, o cara bota ele no crime, eu tenho que fazer o quê? Então tem que te perguntar antes, né? Ô, Vossa Excelência, como que você quer que eu te chame? Que aí eu não corri de ser processado. Brincadeira. Tem coisa mais importante pra gente tratar, poxa. Sabe, tem coisas mais profundas, tem coisas mais que as pessoas estão mais necessitadas. Agora, ficar impondo para os outros como você quer ser tratado? Mas Pelo em questão amor de de identidade, o senhor então acha que não, a pessoa não pode determinar isso? Por exemplo, uma pessoa trans que deseja ser chamado pela forma como ela se identifica, o senhor acha que não seria o Eu caso? sempre ouvi aquela frase assim: o meu direito acaba quando termina, o meu direito termina quando começa do outro, não é? O que hoje você pode chegar e determinar para outra pessoa? Me fala. Mas como a pessoa se vê, como ela se identifica, o senhor acha Tá, que então não quer dizer seria o caso? então que como a pessoa se vê se torna realidade. Então eu hoje, agora, eu me sinto o presidente da Câmara. Pronto. Então, e ai de vocês, e ai de quem discordar. Então, assim, se a realidade ela é moldável àquilo que eu sinto, então acabou a realidade. Isso aqui já não é mais um copo d'água, não. Isso aqui é uma Coca-Cola. Então, para quê? Pra que existem coisas concretas no mundo? Para que quando você vai colocar lá numa prova lá, gênero feminino ou masculino, para que não coloca nada, ué? Chega lá na hora e você sente o que quiser, porque tem gêneros também que são fluidos. Um dia a pessoa sente uma coisa, outro dia ela sente outra. E outra coisa, se a pessoa se sentir inocente, pessoal, dia 8, dica para você, chega na frente do ministro Alexandre de Moraes e fala, eu me sinto inocente. Você não pode falar nada ao contrário, porque o que eu sinto se torna motivo até de lei. Não faz sentido, isso é uma premissa muito perigosa. Se um pedófilo se achar certo, como é que nós vamos ficar? Vai ficar uma situação difícil, né? Ou seja, não dá para mudar a realidade ao seu bem e prazer. A realidade é aquilo que está em si mesmo. Todo o histórico da humanidade, quando alguém tentou mudar a realidade pela vontade de si próprio, vai dar problema. O primeiro foi o diabo, que se sentiu algo que ele não era. E o resto é história. E mudando de assunto, um outro tópico, tem uma diferenciação no Brasil entre usuário e traficante de acordo com a quantidade de droga. Sim. Qual que é a sua avaliação? Olha, para mim, o traficante é uma das piores raças que tem no mundo. É um cara que muitas das vezes não utiliza aquela droga e ele lucra com aquilo em troca da desgraça, né? Da falta de graça da vida da outra pessoa. O usuário, da mesma forma, de um nível proporcional, ele financia aquilo. Quem nunca viu aí Tropa de Elite, onde o Capitão Nascimento pega aquele menino lá e fala, olha, você financia essa merda toda aqui. Se hoje tem traficante com AK-47, com fuzil, com radinho, com estrutura de drone, com dinheiro para poder fazer um monte de coisa, esse dinheiro está vindo da onde? Esse dinheiro está sendo financiado por alguém. E boa parcela é pelos usuários. Então, eu acho que assim, a maneira que digamos assim, você pegar um usuário lá, um cara que tá fumando maconha, e jogar ele dentro da cadeia junto com um monte de traficante, você tá piorando a situação. O que eu acredito que possa ser feito? Você ter, de fato, tanto o Código Penal, você ser rígido, não o Código Penal, porque ele já é rígido, mas ainda ser mais rígido, no sentido coligado com os tribunais. Porque hoje o cara faz a dosimetria da pena, latrocínio, roubo seguido de morte, 12 anos de cadeia. Só que ninguém pega 12 anos de cadeia. Então, assim, o usuário, obviamente, aqui no nosso país não é permitido, por exemplo, maconha, enfim, cocaína, crack, todas essas drogas. E o traficante também, por um outro lado, ele deve ter uma pena grave e, para mim, nos casos de usuário, ele deve ser penalizado, mas, obviamente, não na mesma proporção que o traficante, porque são coisas diferentes, totalmente diferentes. O que o senhor acha das cotas na universidade e no serviço público?
Cotas raciais? E as que existem. As atuais cotas. As atuais cotas. As atuais cotas que existem são raciais, correto? Sim. Então, para mim, cota racial não faz sentido algum, até mesmo porque existem, e pode ir lá, onde eu nasci, por exemplo, tem várias pessoas pardas, brancas, pobres, e que estudam na mesma escola, meus tios. Eu tinha um tio que era negro, o restante é pardo e branco, eles estudaram na mesma escola, mesmo ambiente familiar, mesma criação. E, por exemplo, a minha mãe entrou na faculdade, o outro não. Então, assim, o que diferenciou a vida das pessoas? Eu acho que são as escolhas. E não simplesmente a cor da pele dela te faz mais ou menos inteligente. Eu sou a favor de cotas com relação a cotas no sentido, como é que fala? De renda. Ou seja, pessoas que têm uma renda menor, obviamente, têm uma vida completamente diferente de uma pessoa que tem uma renda maior. Quantas pessoas, que na realidade da maioria das favelas hoje no nosso Brasil, que a pessoa sai de casa cedo, de tarde ela vai trabalhar, muitas vezes um trabalho manual, que gasta muito questão física, psicológica, tem que chegar em casa, depois arrumar a casa, fazer um monte de coisa, e a vida dela é completamente uma concorrência desleal com uma pessoa que, poxa, acorda, tem um café na mesa, vai para a escola descolar, volta, tem uma aula de inglês à tarde, depois descansa. É uma concorrência completamente desleal. Então, sim, aquela pessoa que está ali na escola pública, o moleque que está dedicado, estudou, e eu acredito que ele tenha que ter, sim, uma reparação na hora da prova, porque, afinal de contas, o próprio Estado ferrou ele a vida toda. O senhor é a favor ou contra a pena de morte? Olha, eu sou contra a pena de morte e vou dizer o porquê. Aqui no Brasil, nós temos um Estado extremamente poderoso. Dar o poder ao Estado de decidir a vida da pessoa, seja ela criminosa ou não, seria criminosa, né? É um poder que eu vejo que, principalmente no Estado brasileiro, extrapola e pode acontecer coisas que são irremediáveis, né? São irreconciliáveis. A vida da pessoa, o Estado determinou matar aquela pessoa, opa, depois de 10 anos viu que tinha outras provas e não era a pessoa. E aí, não tem como remediar isso novamente, a vida daquela pessoa foi morta. Então, eu sou a favor de prisão perpétua. Para mim, se as penas no Brasil fossem penas corretas, que a pessoa tomou 16 anos de cadeia, cumprisse 16 anos de cadeia, meus parabéns. Para mim não precisa botar prisão perpétua nem nada. Agora, o que acontece no Brasil não é isso, poxa. O cara toma 16 anos, cumpre 2, o resto cumpriu. Sérgio Cabral foi condenado a 400 anos de cadeia. Tá fazendo videozinho em cima dentro da piscina dele, na cobertura do prédio dele, poxa. O cara que desviou milhões de reais nossos. Ou seja, para mim, prisão perpétua, prisão de segurança máxima, não quer ir para lá, é só não fazer merda, é só realmente não cometer nenhum tipo de crime que você não vai lá. Agora, a pena tem que ser justa, óbvio, não pode ter ali violações de direitos humanos, as pessoas têm que ser tratadas, como, por exemplo, o que ele está fazendo. Diversas beliches, sem colchão, a pessoa consegue dormir, tem alimentação, tem banho de sol, fez alguma coisa errada, corta o banho de sol, corta a visita. Gente, sério, visita íntima. Não, que momento no Brasil que um cara falou assim, quer saber? Eu acho que o cara matou uma pessoa aqui, mas eu acho que ele ainda tem direito a ter condição de fazer o sexo dele ali em paz. Meu amigo, você quer fazer sexo com sua mulher? Não matasse a pessoa. Não cometesse latrocínio, não estupra alguém. Agora, o cara dentro da cadeia, até um trem meio esquisito, pô. A mulher vai pra lá poder ter relação com um cara lá dentro. Sabe, quer fazer sair da cadeia? Vai fazer entre si, se vocês quiserem. Agora, trazer uma outra pessoa lá pra dentro pra poder ter só sexo, sendo que, tipo, o cara é um criminoso. Ah, pelo amor de Deus, de quem foi essa ideia? Eu não sei, eu vou pesquisar. Eu não sei de quem foi essa ideia genial do cara ter visita íntima na cadeia e ser um criminoso. Tá de sacanagem. O Brasil é inacreditável, essa é a palavra mesmo. Mas deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou entre si, os presos podem fazer sexo? Não, digo assim, se ela tá preso mesmo, se quiser saciar a sua vontade sexual, que faça entre si. Agora, querer... você tem toda uma logística dentro da cadeia. Eu já fui na cadeia, no Ceresp. Você entra lá, você tem que tirar sua roupa, você agacha pra ver se não tem droga dentro de você, entendeu? Você tem toda uma logística para poder receber visitantes. Agora, você está movimentando pessoas para poder ficar... para o cara poder ter lá seus minutos lá de prazer lá. Pô, não quer ter prazer?
é só você, de fato, não cometer nenhum tipo de crime que você vai poder ter prazer na hora que você quiser aqui fora. Você vai ser livre, vai poder, enfim, fazer o que você quiser. Agora, tá dentro da cadeia, cumpre sua pena, depois pagou, tranquilo. Pode ficar do jeito que você quiser, você tem que ter uma dignidade, você tem que ter a busca por emprego, o Estado tem que te dar uma condição de você se reabilitar na sociedade, mas foi você que escolheu não estar mais em sociedade. E o senhor é a favor do voto obrigatório? Olha, aqui no Brasil eu digo que sim. Nos Estados Unidos, mais uma vez, funciona, porque lá eu acredito que as pessoas são mais conscientizadas com a política. Aqui no Brasil, eu acredito que se o voto não fosse obrigatório, poxa, a esquerda tem um poder de mobilização, de trabalho de base muito maior do que a direita, tá? Pelos anos de história, enfim. Então, tem mais ativistas, tem pessoas mais, enfim. E eu vejo que se não fosse obrigatório, muita gente talvez que, poxa, é um moleque que gosta de mim. Só que talvez no dia, como aconteceu, acho que um dia antes, né? Foi final da Libertadores. Foi o jogo do Flamengo. Quanta gente não foi pro jogo do Flamengo? Sei lá, coloca aí, 20 mil pessoas que iriam votar. Ok, hoje dá pra você justificar seu voto também, né? Mas assim, quantas pessoas não deixariam de votar em boas pessoas porque, enfim, o cara tá numa vida mais tranquila ali e tudo, e por outro lado, talvez quem é de esquerda tá com um ímpeto maior de poder pelo poder e vai mobilizar para poder colocar pessoas para votar. Deputado, já caminhando para o final dessa entrevista, o governo pretende elevar a faixa de isenção do imposto de renda. O senhor é a favor ou contra? Sou a favor, inclusive cobrei e espero que aconteça. Deputado, muito obrigada pela entrevista ao Poder 360. Obrigado Paulo, obrigado Mariana pela condução da entrevista. Peço para que você, né, não acredite somente em manchetes, não seja leitor somente de entrelinhas, né, verifique meu passado, meu histórico, veja de fato aí o fruto do meu trabalho. Eu sempre posto resumos mensais do meu trabalho ali no meu Instagram e eu não tenho dúvidas que basta você me conhecer para poder que eu sou uma opção melhor do que as da de esquerda que estão sempre aí do sistema que tem aprisionado e parado o nosso país. Eu confio nesse país, espero servir ainda mais em outros locais e que o Senhor nos abençoe e nos proteja.